Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma avaliação sobre o amparo legal a questões polêmicas da vida política nacional. Quem analisa é o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira, que foi secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania em São Paulo e também juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Agradeço muito sua presença. É uma honra. São tantas as questões da vida do brasileiro, alvo de intensa polêmica por divergências conceituais, que quem não é da área do direito tem mesmo muita dificuldade para entender o que está acontecendo e que rumo vai tomar. Hoje, nós temos um exemplo disso muito forte, que foi aquela decisão do ministro Fachin do Supremo, ao determinar a abertura de inquérito de nomes de notáveis da vida pública do país, ministros de Estado, governadores, senadores, deputados. Eu quero começar por aí, e a pergunta é: qual o desdobramento processual a partir dessa determinação de Fachin? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, sempre tão amável, e que me permite revê-la e rever outros velhos amigos que aqui encontrei. Mas, de qualquer maneira, essa requisição é feita pelo ministro, deverá ir a julgamento plenário do Supremo para, na hipótese de algum recurso, confirmar ou não essa decisão. Que, na verdade, não é uma decisão de abertura de 83 inquéritos, se não me engano, mas é um vendaval de inquéritos, né? Eu acho que jamais na história republicana e monárquica brasileira qualquer coisa parecida aconteceu. A partir de agora, levantado o sigilo, tudo isso vai adquirir ainda mais intensidade na imprensa e nos órgãos de comunicação, e com isso talvez novas provas sejam coletadas. Bom, agora, uma determinação como essa, o que acarreta na vida desses investigados? Temer, por exemplo, ele tem que afastar ministros, Conselho de Ética da Câmara, do Senado, próprios governadores, eles têm que ser afastados? O Temer, eu acho que deve temer uma requisição desse tipo, porque isso, segundo ele próprio disse, ele só afastará ministros a partir do momento que houver a denúncia, ou seja, que concluído esse inquérito, a Procuradoria ofereça denúncia e que essa denúncia seja recebida pelo Supremo. Mas isso não o impede, por motivos de conveniência política e até de uma certa moralidade administrativa estrita, rigorosa, de pedir ou sugerir a esses ministros que peçam afastamento durante algum tempo. E se isso não acontecer... Mas a substituição vai ficar difícil, hein? Não, vai pelo ficar que nós difícil. Temos visto, pelo volume das pessoas envolvidas. Realmente, é difícil. Eu não invejo o presidente da República nessa área, aliás, nem nessa, nem em nenhuma outra, não é? Eu só invejo um título que o meu tricolor está para conquistar. É isto que eu invejo e espero que ele alcance. Bom, ainda bem que o senhor tem esse conforto numa época tão difícil da vida do país, onde as pessoas não têm tido alegria. Mas vamos prosseguindo. A questão do foro privilegiado é outra das questões polêmicas de difícil entendimento. Outro dia, o ministro Barroso fez uma referência ao foro privilegiado. Está tramitando lá no Senado a possibilidade, um projeto, né, uma PEC, para acabar com essa prerrogativa do foro privilegiado para autoridades que cometam crimes comuns. Mas Barroso diz que foro privilegiado é uma perversão da justiça, uma regra para que não funcione e congestione o Supremo. O senhor concorda? Não, eu aliás, concordo com o meu amigo Luiz Roberto Barroso em quase tudo, mas nisso não. Por quê? Eu acho que o foro privilegiado tem um nome errado. É um foro desprivilegiado, porque não possibilita recurso. O juiz de primeira instância sujeita suas decisões a recurso. O Supremo não. Não tem, aquele que for
condenado pelo Supremo não tem... Mas o Supremo é encravado, o Supremo não anda, o Supremo traz uma vantagem que é o tempo para essas autoridades aí envolvidas em processos. Primeiro, né? o Supremo não realmente... é verdade? Eles adoram o foro privilegiado, tanto que não mudam. Não, o Supremo realmente é um órgão sobrecarregado. Há uma estatística que eu li outro dia, uma observação feita pelo Joaquim Falcão, que é um colega nosso da Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: se todo ministro do Supremo ler os processos que lhes são distribuídos, ele terá que ler 3.000 páginas dia. 3.000 páginas dia. Ora, nem pelo livro que eu tenha maior adoração e que mais me atraia, eu seria capaz disso. O Supremo prolatou, por exemplo, 125 mil decisões no ano de 2015, enquanto a Suprema Corte Americana prolatou 130. Bom, o senhor deixou claro que foro privilegiado não é tão vantajoso assim, por essa razão não cabe recurso, mesmo que tenha a vantagem do tempo, da delonga, vamos dizer. Eu rezo até, nos meus casos, para que o Supremo entenda que não é competente para aquele processo e remeta para a justiça de primeira instância. Não para o Moro, porque o Moro é muito acelerado. Não é? E enérgico. Enérgico. Digamos assim, né? A última questão, rapidíssimo. Caixa 2, doação de Caixa 2, é ou não é crime? É crimíssimo. É mais do que crime, é tricrime. É crime de sonegação fiscal, é crime eleitoral e é crime de falsidade ideológica. O que o Congresso está tentando agora é uma manobra para tipificar um determinado comportamento como crime. Ora, como não existe crime sem lei que o tipifique, pensa o Congresso com isso, eu excluo os meus companheiros de parlamento. Não é? E aí conquista a chamada anistia. Ok. E eu agradeço muito seus esclarecimentos, sua vinda hoje no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Maria Lídia, muito obrigado.